Olha, Juscelino, sou o pai da Sabrina, que coisa boa! Pois é, deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Tá me escutando, Lani? Tô te Tá, ouvindo, tá bem, tá né? ótimo, Ó, muito ok. bom. Ótimo. Ai, que maravilha. Bom. Eu estava aqui pedindo, né? Mandem coraçõezinhos, aviãozinhos, pra gente fazer uma Ah, live. olha aí, ó. E aí, tudo bem? Tudo bem quanto tempo, né? Pois Bom é, tempo né? já. Essa pandemia aí. Nessa pandemia, É. tô Mas, assim, muito tempo, mas eu fiquei muito feliz com o convite, viu? Muito mesmo, agradeço de coração. Pois é, as lives, é, o bom é que você vai ficando viciada, né? Em fazer toda semana duas, três lives aqui, trazendo conteúdo. E eu acredito que, assim, ajudando as pessoas de alguma maneira, né? A trazer algum tema interessante que vai beneficiar as pessoas, né? É, Bom, a inclusive, eu não participava de live, viu? É a primeira. Eu até nossa, neguei alguns convites, então porque eu tive tinha sorte. vergonha. Tá, a primeira. Eu tive sorte, então. Que sorte a minha. Então, vamos ver quem tá aqui. Vamos lá. Um corredor lá de Barbalha, Paloma, socorro. Uh, Olá, Aí bem-vinda. foi. Ela Faceta, Olá. Ivone, aliás, Liubica. É muita Enfim, gente, hein? vamos lá, né? Vamos lá. Paloma. Minha irmã, viu? Ai, que bom. Então, convidem mais pessoas aí. Daqui a pouquinho eu vou estar aqui mandando os meus aviãozinhos aí para ter mais Pessoal. pessoas. Bom, vamos lá. Eu sou a Lani, né? Para quem não me conhece, sou psicanalista, sou apaixonada pela escrita, né? A escrita é o meu mundo. Ariel, seja bem-vinda, facilitadora das cartas florescer. Eu aqui sou Jusceleno, sou o pai babão. Professor Rodrigo Bezerra, da UPE. Não entendi. Sou um pai babão. Ah, tá. Acho que ele está respondendo para alguém. Enfim. E, e assim, nesse mundão das lives, né? Eu decidi que eu acho assim incrível o trabalho da Sabrina, né? Ah, Além de conhecê-la assim, em um contexto. O nosso primeiro contato foi numa oficina do Florescer, isso, né, a foi. qual acho que foi em 2019, por aí, assim. Foi antes da pandemia. E aí, de repente, né, eu precisei fazer uma consulta no posto de saúde. E aí, quem foi a médica que me atendeu? Estava lá na outra semana, Sabrina. Eu falei, meu Deus do céu, o universo conspira, viu? Olha, É muito pequeno. conspirou muito a favor. E assim, nossa, foi assim, mega acolhida, mega Uhum. escutada, tudo aquilo que um paciente quer é ser ouvido. E É assim, bom ela mesmo, foi né? muito amável, muito acolhedora, muito assim, me passou todas as informações que eu precisava naquele momento e me ajudou muito, muito, muito. Então, eu passei a nutrir assim, a cultivar um carinho muito especial, né, por ela. E aí, ano passado, em um outro episódio, né, eu tive Covid, a minha mãe teve Covid, e aí, Uhum. quem que nos acompanhou novamente, estava lá a Sabrina. Enfim, mas hoje, né, por acaso, sabendo eu que ela adora, né, a leitura Uhum. e também a escrita, eu convidei ela e aí eu quero que ela se apresente e conte um pouquinho aí dessa trajetória. Pronto, Vamos lá. então, eu sou médica, né? Muita gente não sabe disso, na verdade. Eu sou médica formada pela Universidade de Pernambuco, me formei em 2018 e vim trabalhar aqui na minha cidade, em Salgueiro, que foi aqui que a gente se conheceu, né? Trabalhava no posto, trabalho ainda, na verdade, em PSF, mas minha trajetória vem bem antes. Na verdade, durante a faculdade, eu dei aulas exatamente desse universozinho aí da leitura.
eu fui professora de um curso pré-vestibular durante meus 4 anos em Garanhuns, que é onde eu fazia faculdade. E foi aí que eu tive um contato diferente, com outra experiência com essa questão da escrita e da leitura. Eu fui professora de português e de linguagens, né? De literatura, redação e gramática. Também de história, que é outra paixão aí. E depois, infelizmente, eu tive que parar de dar aula por conta das questões da faculdade mesmo, né? E das mudanças. E aí é isso. Assim, a gente vai lembrando outras coisas ao longo da live. Mas basicamente é isso. Sim, sim. Bom, então, como hoje será mais um bate-papo, né? A gente não tem nenhum script Uhum. aqui para acontecer assim, Não. bem natural mesmo, porque acaba, eu acho que, assim, o contexto da escrita e da leitura se conversam ali, não tem como a Sim. gente parar, né? Não, não tem, também acho. E aí, eu queria que você falasse pra gente como que você, assim, despertou para a leitura, como é que foi a tua infância, como é que foi esse namoro aí? Pois é, acho que essa é a pergunta que não quer calar, né? Mulher, eu não consigo nem assim distinguir quando foi que eu comecei a ler. As pessoas sempre perguntam, né? Como você gosta muito de ler, quando foi que começou isso? Na verdade, eu acho que eu comecei a gostar de ler e a ler quando eu aprendi a ler. Então, faz muito tempo. Basicamente, assim, aí realmente os meus pais têm muito uma influência gigantesca nisso, porque desde antes da escola, na verdade, eu entrei na escola já sabendo, em parte, ler, já escrevia o básico, né? E foi com os meus pais, na verdade, que aprendi. De que forma? Eu sempre tinha livros em casa. Então, dessa forma que despertou, na verdade, porque na minha sala tinha, no meu quarto tinha, e não só livros infantis, mas assim, eu lembro muito bem que quando eu tinha 3 a 4 anos, que é exatamente essa fase, antes mesmo da alfabetização, né? Os meus pais sempre compravam livros de histórias infantis, livros que tinham histórias da Bíblia. Então, assim, Caixinhos de Ouro, Os Três Porquinhos, eu tinha todos, né? Adão e Eva, Jonas, todas eu conhecia. E todas eu tinha os Claro, livros mesmo. né? Os Todo clássicos, todos eu espaço. tinha. Inclusive, eram versões bem bonitinhas, que não são vendidas mais hoje daquela forma, e eram muito fáceis de ler, né? Tinham pequenos textos, mas com muitas figuras, e o que desperta logo de cara, né? Na nossa idade, 3 anos, 2 anos, mais ou menos, a gente desperta muito com essas imagens, na verdade, com linguagem não verbal. E só aí a gente vai associando. E eu lembro demais, assim, se você me perguntar o que você lembra de sábado na feira, por exemplo, era deles virem com esses livrinhos, né? E foi por etapas. Então, de 2 para 3 anos tinha esses, as historinhas, depois eles começaram a colocar alguns com mais textos, e eu já tinha entrado na escola, então fui aprendendo. E nesse tempo, eu lembro mais ou menos, esse é muito marcante para mim, porque com uns 4 para 5 anos, acho que 5 anos eu estava na alfabetização, né? Que a gente realmente é alfabetizado. Eu lembro que eu ganhei um atlas gigantesco de presente e ele tinha não só os textos, como mapas. E eu brincava em cima desse atlas, entendeu? Então, essas pequenas coisas é que eu lembro bastante. Vendedores, né, que nos anos 90 eles passavam muito nas portas com enciclopédias, né, que hoje não tem mais isso. Mas eles passavam demais. Então, eu ficava muito vidrada nessas possibilidades de adquirir novos livros. Então, comecei com os livros que eu tinha em casa, inclusive com livros que eram dos meus pais, que eles tinham desde muito antes e que estavam na estante por curiosidade. Então, acho que foi essa questão. Os livros estarem acessíveis para mim, os meus pais me oferecerem livros de todos os tipos e a questão da curiosidade. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, então eu ia lá, eu lia encarte de CD. Então, assim, foi dessa forma. Eu não consigo lembrar ao certo quando é que eu comecei a gostar de ler, mas eu acredito que quando eu comecei a ler, na verdade. Foi muito tempo. Por aí, mais ou menos. E assim, você acha que a pessoa, ela nasce com talvez uma sensibilidade, uma aptidão para ler, ou isso é algo que é ensinado, assim, que realmente os fatores, né, do ambiente acabam influenciando? Ou você acha que você já nasce com um gosto para ler? Um pouquinho de cada coisa. Eu acho que essa pergunta é a pergunta chave, né? Mas eu não sei, eu não tenho essa resposta.
Inclusive, é uma pergunta que eu me faço muito para futuramente, nos meus futuros filhos, sabe? Porque eu acredito que existe muito essa questão da influência. Como eu disse, os livros estarem acessíveis para mim facilitaram. Porque, claro, curiosidade é uma questão que criança naturalmente tem, né? Algumas mais para algumas coisas, outras para outras. Mas eu, particularmente, tive essa curiosidade por livros. Mas, por exemplo, não era todo livro que me chamaria atenção. Então, o fato de eles estarem muito disponíveis, formas diferentes, em todos os lugares, eu acho que foi realmente um fator influenciador muito importante. Mas não é regra, sabe? Não acredito muito em regra. Eu acredito que não só para leitura, para escrita, para artes, né? Esses talentos que envolvem mais arte no geral, eu acho que existe uma predisposição, sabe? Mas nada que você não possa, assim, predisposição que você também não influencia, não incentiva, ela pode morrer ali, né? Morrer na praia. Então, do mesmo jeito que quem nasce com talento pode desenvolver ou não, leitura não é bem uma questão de talento, né? Mas assim, as outras áreas. Eu acho que a influência tem uma grande porcentagem aí. A influência do ambiente mesmo, do meio. Não é porque, por exemplo, eu leio mais do que os meus pais, hoje em dia, entendeu? Mas se eles não tivessem deixado disponível facilmente, talvez eu não lesse tanto hoje. Então, tem uma passada importante aí, eu acredito. Na escola também, né? É, Também eu acredito muito nisso, né? E assim, seus pais, eles costumavam ler para você, aquela coisa bem daquela época. Hoje também, né? Alguns pais ainda dispõem assim desse tempo para ler quando a criança vai dormir. Existia esse hábito ou não? pouco, assim, não era uma coisa que era extremamente chamativa. Era mais a disponibilidade de eles sempre me influenciarem. Realmente chamava atenção. Por exemplo, uma coisa que eu lembro, que às vezes as pessoas acham que não tem muito a ver, mas tem. Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam, assistir é uma coisa, leitura é outra. E às vezes esses hábitos, eles também se complementam. Então, na época, eu lembro bastante que eu tinha alguns livrinhos clássicos mesmo, que eram da Disney, e que o meu pai tinha comprado e lia, e a gente costumava assistir também os clássicos da Disney. Então, eu lembro disso. Tinha alguns momentos, não era uma coisa assim com tanta frequência, mas sim, eles disponibilizavam e às vezes a gente tinha essa troca. Não necessariamente antes de dormir, mas a gente sempre tinha. Eu gostava, inclusive, dos livros de plantas medicinais deles, porque eu gostava de chás. Que foi um hábito assim que eu fui aprendendo com a minha mãe. E desde muito tempo, desde essa época, de fuçar os livros deles mesmos. Então, assim, eu lembro que eles tinham uns livros de filhos, que os meus pais liam, sobre pais e filhos. E eu Sim. achava interessante, assim, essa, digamos assim, dúvida, né, curiosidade que eles tinham. Talvez eles estão vendo aí, talvez eles nem saibam disso, mas realmente me chamava muita atenção disso, porque era como criar seus filhos, aqueles livros parecendo enciclopédia antiga, da capa verde, que eram deles, acho que até diante do casamento, sabe? Mas era mais ou menos, assim. Acho que foi mais o fato de. Eu lembro de uma coisa, assim, que meus pais tiveram muita influência, que eu fiquei muito nervosa na vida, que foi na minha primeira redação. De eles acompanharem a primeira prova que eu tinha. E eu lembro exatamente da folha deles pegando, assim, na minha mão para levar para a prova por escrita. Porque, assim, como você falou, assim, eu também acredito muito que a escrita e a leitura são associadas. Não que quem lê vai ter que escrever. Isso é uma falácia. Mas, por exemplo, para mim é associada, né? Foi associada desde essa época. Então, eu lembro muito da presença deles dessa forma, me ensinando a ler, me ensinando a falar direito e também a escrever. Isso eu lembro bastante. Mais do que até eles lendo para mim, sabe? Do que eu lembro isso. Bom, então, pelo visto, assim, era um gosto bem eclético, né? Desde criança, né? Mas É, hoje, o que você observa durante as fases, né? Da infância, da adolescência, da vida adulta agora, se esses gêneros, eles sempre se mantiveram ou se você foi, à medida que você foi ganhando maturidade, experiência, você foi filtrando mais. Como é que é isso para você? O que você gosta hoje? então, o que eu gosto? Né?
o que eu gosto mais, fica até difícil de elencar, mas acho que o que eu gosto mais é ficção científica, fantasia, é, e romances históricos. Então, assim, é uma coisa mais específica. Eu leio romances fofinhos, leio, mas não é uma coisa assim que eu tenho grandes amores ou preferência. Acho que a preferência é mais essa questão, né? Ficção, científica, distopia, mas tem uma coisa que eu gosto muito e que particularmente é um gosto desde a infância, que é não ficção. Como eu disse, então eu lia livros de plantas medicinais, sem brincadeira, eu lia muita coisa, eu sempre li sobre tudo, então eu sempre fui muito eclética nesse aspecto. Então eu lia sobre medicina, história, como eu falei, eu tinha um atlas, né, mas esse era geográfico. E acabava que eu comprava, e isso foi outra influência dos meus pais, eu não sei se você lembra, mas tinha umas revistas nos anos 90 que eram americanas, mas elas vinham com catálogo. E nesse catálogo você podia pedir livros diferentes, tanto livros de historinhas, né, não ficcionais, quanto livros realmente acadêmicos, digamos assim. E através disso, eu lembro que minha mãe fazia alguns pedidos aleatórios que eu não sabia que ela tinha feito, e simplesmente chegavam os livros lá em casa. Então, quando eles chegavam, eu, curiosa, como era, aí eu ia lá e folheava todos. Então, eram sobre tudo. Eu até hoje tenho esses livros aqui, já fazem mais de 20 anos aí. E então, tinham livros, por exemplo, a história do mundo, Atlas Mundial. Então era puramente sobre história. E eu conheço o livro de cabo a rabo, hoje em dia, por conta dessa época. Então foi uma coisa que foi lá atrás, desenvolvendo essa minha paixão por livros, mas bem eclética hoje. Inclusive da não ficção. A não ficção não foi uma coisa que eu fui descobrindo em faculdade ou durante a escola mais velhinha, não. Foi desde que eu era bem criança. Estranhamente, eu confesso que é um pouco diferente, mas foi daquela época. Inclusive, por exemplo, eu acho que ficção científica é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto dessa época também. Conforme a minha idade foi chegando mais lá na frente, então, assim, eu acho que eu peguei fantasia mais com Harry Potter, né? Com já mais lá na frente mesmo. Mas esses até romances históricos eu já tinha essa vontade de ler desde antes. Eu lembro que um dos livros, por exemplo, que marcou uma fase importante da vida foi o Mundo de Sofia. E o Mundo de Sofia, ele é um romance, né? Mas na realidade ele é o romance da história da filosofia. Então eu acho que ele representa muito assim esse meu gosto pontual em relação desde quando eu era criança até a virada para a pré-adolescência e adolescência. E hoje eu fui refinando, né? Claro, esse gosto. Tem algumas coisas que eu não, alguns gêneros aí que eu não leio tanto, mas eu não tenho muito preconceito, assim, digamos, por gêneros, preconceitos linguísticos, não. Eu leio, sou capaz de ler tudo, até porque eu passo, digamos assim, eu parto da ideia de que se eu preciso colocar alguma opinião até negativa, eu preciso conhecer, né? Então, ler eu acho importante, eu tenho embasamento, né? É, seu Jusilene escreveu aqui, verdade. Antes mesmo de casar, eu comprei essas pais e filhos, Tá vendo? inclusive o nome de Sabrina, que eu imaginei, Ai, eu tá tirei do vendo? livro Sabrina. A revista Pais e Filhos foi com o objetivo de saber como educar. Nossa, que Aí, coisa tá linda. vendo? Seu pai, ele é professor? Não, ele é funcionário Não. público da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde. Ah, então eu acho que eu sei quem é seu pai. Ele trabalha com uma tia minha, Alzeide. Ele vai lembrar. Aí, Aí ele é conhecido mesmo. o primeiro presente de Sabrina, em termos de livros, foi uma Bíblia infantil. É, tá Muito. vendo? Nossa, gente, olha, se tiverem outros pais aqui, né, se inspirem no Senhor do Silêncio, porque isso é um presente assim que se deixa, sabe? É uma Ah, herança, tá. né? Eu acho que é uma herança que a gente pode deixar com mais tranquilidade, né, para os nossos filhos é o saber, né? Isso é muito bonito.
Bom, eu tenho muitas curiosidades, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver, eu já estava aqui com umas 3 perguntas na mente, acabou me fugindo. Mas assim, se você tivesse que fazer recapitular um pouco assim, essa sua trajetória pelo mundo dos livros, né? Eu sei que você já teve esse livro da história da filosofia, né? Mas assim, um livro que mais te marcou e que você continua a ler outros e outros, mas esse livro sempre fica ali no cantinho da estante, assim, num local bem especial. Eu sei que tem Existem mais de dois. Tem dois. Eu não consigo me decidir. Tem dois, assim, que são bem diferentes. Mas eu já conheci eles mais velhinha. Uma é A Sombra do Vento, na verdade. Muitas pessoas aqui do Bibliogênio já me ouviu falar, que ele é de Carlos Luis Zafón, que é um espanhol, que inclusive faleceu ano passado. Infelizmente, o mundo perdeu um grande autor que marcou muito a minha irmã e os meus amigos. Então, é um livro que marca bastante, A Sombra do Vento. E o outro, eu li mais ou menos na mesma época, antes, na verdade, que é A Cidade do Sol, que é do mesmo autor do Caçador de Pipas, na verdade. A maioria das pessoas conhece o Caçador de Pipas, né? Mas A Cidade do Sol, acho que é um dos meus livros favoritos. Inclusive, eu reli ano passado. E A Sombra do Vento, eu estou guardando um momento aí para fazer a terceira leitura dele. eu acho E eu não consigo. que Caçador de Pipas tem um filme também, né? Tem o filme, Filme. exatamente. Eu li também O Caçador de Pipas. E eu, inclusive, li antes da Cidade do Sol, eu acho. Mas eu acredito que a Cidade do Sol até assim, como mulher, sabe? E como também o contexto que ele se passa é parecido, é no mesmo local, mais ou menos, do Caçador de Pipas, no Afeganistão. Mas eu acho que eu tenho uma relação mais íntima com a Cidade do Sol, ao mesmo tempo que eu acredito que ele passa uma mensagem para todas nós e para o mundo, assim, não só para as mulheres, sabe? Um pouco mais necessária e geral. Eu acho que o Caçador de Pipas ele entra ali muito nas entrelinhas do individual. E a Cidade do Sol ela vai lá fundo, sabe? E traz outros aspectos, acho que um pouquinho mais importantes. Então, ele me marcou. Eu sei que tem pessoas que vão gostar mais do Caçador de Pipas, até porque isso é uma questão, né? Uhum. Pessoal, mas inclusive porque assim, foi um livro que eu li em 2007, A Cidade do Sol. Eu fazia segundo ano, eu tinha 15 anos. E quando eu reli ano passado, foi uma experiência, assim, diferente. Inclusive, eu lembro que ele me marcou bastante. Não porque eu tenha tido surpresas, sabe? Mas foi um tempo muito grande de uma leitura para outra. Uma fase da vida diferente. Então, assim, eu li com 15 anos e depois, quase 15 anos depois, eu reli. É completamente diferente, né? E ele continuou sendo um dos meus livros da vida. Então, ele é bem marcante. Muito, inclusive por conta de algumas passagens em que ele traz essa questão da educação, sabe? E da educação feminina, porque ele traz muito isso numa região em que existem limitações que nós não temos no Brasil, né? Que é no Afeganistão, numa época também bastante conturbada, ali pegando a época do Talibã, e ele me fez pensar muito, sabe, sobre a nossa liberdade, sobre os aspectos que a gente enfrenta aqui para a educação como mulheres, mas como brasileiras, e ao mesmo tempo lá, do outro lado do mundo. Então, esse impacto que eu tive há tantos anos, eu continuei tendo, sabe? É um livro que eu gostaria que minha filha lesse. Tanto é que minha irmã, eu fiz a minha irmã ler e ela também se apaixonou. Ela deve estar aí, ela pode dizer. E A Sombra do Vento por outras coisas, né? Uhum. Ela já falou Fala, aqui algumas vezes. Cadê? Como que é o nome dela? Paloma. Paloma. Ela já falou aqui algumas vezes. Mildinha, boa noite, Sabrina. Bom dia. Que bacana. E também eu acredito muito que a fase da vida que você lê, né, a gente vai se transformando a cada dia, né? E aí você lê com uma outra perspectiva. Outra coisa que eu gostaria Exatamente. de perguntar é o que você indica, talvez, ou então qual é a sua experiência quando se tem um filme e um livro? Ler primeiro o livro ou assistir o filme? Porque eu Depende. já ouvi muitas pessoas falarem que, nossa,
ler o livro é imprescindível. O filme é completamente, assim, tem coisas assim muito parecidas, mas não é a mesma coisa. Uhum. A leitura é É, melhor. eu sou do time que eu acho que a leitura é melhor, tá? Realmente, eu nem lembro de recorte se tem algum filme ou alguma série, alguma adaptação que eu achei melhor. Mas existem. Hoje em dia, obviamente, existem séries, filmes que têm algumas características melhores do que o livro. Raro, mas tem. Só que agora, se eu vou ler primeiro ou eu vou ver o filme, depende. Às vezes acontece, por exemplo, de eu assistir o filme e não saber que tinha um livro, entendeu? Então, assim, o que eu gosto mais de ler primeiro o livro é porque perde um pouquinho. Eu não gosto de spoilers. Então, assim, por exemplo, eu quase nunca leio sinopses. Porque às vezes eu acho que na sinopse estão informações que eu gostaria de ter na leitura. Então, se eu assisto o filme antes ou a série antes, eu já vou para o livro sabendo as coisas mais importantes, sabe? Mas eu já fiz o caminho inverso de aliás, de assistir o filme, vou ver a série e depois ler o livro e ter sido uma excelente experiência. Por exemplo, isso aconteceu com a série Anne with E, que é baseada nos livros da Anne, que o primeiro é Anne de Green Gables. Sou apaixonada pela série, apaixonada. Tô fazendo a coleção, muito apaixonada. E eu acho os livros muito melhores, sabe? Eu acho que os livros, eles são mais leves, inclusive, do que a série. Então, no caso, a série meio que me fez me apaixonar. Mas não foi prejudicial ter visto a primeira série, então não levei spoilers. Inclusive, são bem diferentes, na verdade, eu acho que em aspectos importantes. Gosto muito da série, mas ainda prefiro o livro, a coletânea de livros, na verdade. Apesar de que a série já teve uma outra versão bem mais lá atrás, né? Diferente dessas Sim, mais recentes. dessa atual, sim. Exatamente. Aí teu pai escreveu aqui, Lani, o professor Rodrigo Bezerra foi professor de Sabrina. E na colação de grau de Sabrina, ele nos surpreendeu no palco, porque gostaria de ser igual ao pai de Sabrina, me chamando de pai babão. Matheus Nicasio, Nossa Senhora da Bicicletinha, a dúvida. Paloma, Lucas, faz os dois, mas o livro é sempre melhor, pode complicar a expectativa para o filme. Ai, tá vendo? Outra coisa que eu ia te perguntar, você cataloga a sua leitura? Eu sei, eu até inclusive eu ganhei um. Deixa eu só pegar aqui buscar. Tá. Eu ganhei um diário de Ai, leitura que da lindo! Luciana Viana. Ele, olha, todo. Acho Com a lindo aqui. lombada preta, né? É Ai, eu maravilhoso. preciso. Mas ainda não usei. Você faz como se diz assim, você faz uma catalogação da tua leitura? O que você Vou. recomenda? Não, Para então. quem está começando ou para quem quer se organizar? Sim. Então, olha, a Paloma tá falando aí que diário de leitura é um caminho sem volta. Eu também acho, tá? Mas assim, então, Lani, eu até gravei um videozinho no Bibliogênios falando exatamente sobre isso. Porque ano passado, que eu me desbloqueei, assim, da leitura, eu sempre li, sabe? Mas ano passado eu voltei a ler com uma frequência muito maior. E eu só colocava em listas, sabe? Eu só listava a quantidade mesmo de livros, os títulos, nem autores eu colocava, sabe? Eu ficava numa listinha do meu computador. Serviu para o ano passado, né? Mas esse ano eu me adaptei ao caderno de leituras. Ano passado, na verdade, não só ano passado, eu sempre gostei muito de citações. Tanto é que eu tenho um outro Instagram só de citações, de desenhos, né? Que é o Cota Diária. Então, por gostar muito de citações, mesmo quando eu só colocava, só pontuava o nome dos livros, eu colocava no caderninho que eu tenho, um caderninho sem pauta mesmo, algumas citações que eu gosto bastante, porque eu sempre fui muito apaixonada. Mas aí este ano, o que eu resolvi fazer? Eu continuo com o meu caderninho de citações, que é uma coisa pessoal, específica, e que eu não coloco apenas os livros que eu leio. Se você me diz uma frase que eu gosto muito, eu vou colocar lá.
Mas até por conta do Instagram, né, do Bibliogênias, eu precisei de uma organização melhor dessa questão das leituras. Então, eu estou usando um caderno de leituras. O que eu indico depende. Se você... depende de como é que você lê, né? Por exemplo, para algumas pessoas, apenas a listinha com pequenas pontuações pode ser feita num caderno pequenininho, num caderno de leitura, um caderno adaptado, né? Mas eu acho que até para a gente não esquecer, né? Não perder aquela experiência das leituras atuais, vale a pena você ir acompanhando o seu momento de leitura com um caderninho ali do lado, sabe? Que é o que você pode fazer com esse aí que você ganhou. Então, atualmente, eu tenho um parecido, que é até da Tag. Paloma tem um muito parecido com esse seu aí, que é um Uhum. caderno de leituras também, e eu vou lendo e vou colocando semanalmente, né? As leituras que eu estou fazendo, eu coloco pontuações, pensamentos meus, até porque me ajudam a resenhar sobre a obra depois, né? Já tem uma função um pouquinho mais específica. Mas mesmo livros que eu não vou resenhar ou que eu já li, eu costumo colocar pontos que eu acho importantes, sabe? Que eu acho que merecem destaque, as coisas que valeriam a pena, por exemplo, discutir e que eu gostaria de discutir. Por exemplo, se eu estiver numa roda de amigos e eu li tal livro e eu acho que tem uma coisa que seria interessante, aí eu vou lá e coloco junto do caderno de leituras. Eu vou até abrir uma polêmica aqui. Eu não marco meus livros, tá? Eu não Ah, uso marca-texto e eu não uso. adoro fazer isso. Pois é. Eu acabo usando o caderno de leitura como um auxiliar para isso. Como eu não marco, né, com marca-texto, aí eu acabo usando o caderno e às vezes eu não tenho um caderno perto. O que que eu faço? Eu tiro foto mesmo, pego o celular e tiro foto na hora e depois eu vou lá e coloco no caderno observação ou trecho, coisa, o que é que eu queria colocar, né? Mas eu acho que o caderno de leitura é um caminho sem volta mesmo. Acho que ajuda demais, Interessante. Aqui, demais. aqui até fala, a Paloma falou, né, que a TAG foi que fez, foi a TAG mesmo. Ah, o senhor Aqui até fala, né? né, Isso. que você vai poder colocar o ano e o país da publicação, o título e o Uhum. autor, páginas, personagens principais, término da leitura, onde a história se passa, como eu Isso. descobri o livro, citações, se virou filme, série, se indicar. Exato. Enfim, assim, ele é bem completo e, É, assim, maravilhoso. Eu acho que é um caminho sem volta mesmo, né? O que eu Estava uso, até ele é um pouquinho guardando ele para diferente. um momento especial para É começar a maravilhoso. usar. E aí eu acho que a partir dessa live eu vou organizar as minhas leituras. Você vai ver, é muito fantástico. O meu, ele não é igual a esse daí. Esse daí é que nem o da Paloma. Mas o meu é basicamente a mesma coisa, só que ele é até mais adaptado para mim. Porque, assim, eu não sou uma pessoa muito de usar agenda, de... Não sou. Eu gosto, eu amo papelaria, sabe? Mas por que que eu não uso agendas? Eu até ganho bastante agendas, mas não uso. Porque eu gosto de forçar a cabeça a lembrar, juro. Então, assim, eu sou muito mais de listas, de pontuações bem espontâneas. Aí o meu caderno, ele é apenas assim, marcado por semanas e eu coloco de acordo com as minhas leituras. Então, às vezes acontece até mesmo de uma leitura que eu fiz em janeiro, eu não ter colocado ainda, entendeu? Mas aí eu vou lá, lembro e depois eu resenho dependendo da minha memória, entendeu? Mas eu faço esse exercício de memória de tentar não me prender muito obrigatoriamente, sabe? Mas eu acho que depende do leitor, depende da Ter pessoa. mais Eu funciono liberdade, assim. né? Se sentir Espontaneidade é tudo. Exatamente. aí seu pai, né? Olha, ele é um fã assim ferrenho, né? Ele Uhum. fala que às vezes até julgam ele, né, por exaltar demais as filhas. Mas a verdade não tem como ser diferente, pois elas me dão muito orgulho. Ainda vou me tornar um leitor por causa delas, que me dão exemplo. Ai, A gente vive influenciando. Agora é o contrário, né? A gente vive dizendo, ó, vai ler, vai ler, vai ler. isso. Eu tinha até aberto uma página aqui que fala sobre 20 curiosidades sobre leitura escrita, né? Aqui fala assim, ó, que, pelo menos aqui, 20 curiosidades sobre livros que você ainda não sabe. O país que mais lê, você sabe qual é? A Não, eu Índia. já vi, mas não lembro. Eu não lembrava. A Índia é o país que mais lê no mundo, registrando uma média de 10 horas semanais para cada leitor. Já imaginou
10 horas semanais, dá mais ou menos 2 horas por dia, né? Assim, digamos assim, como é que você organiza a sua leitura? Você O horário. pensa assim, eu vou. Você primeiro pensa no título para comprar ou você, de repente, eventualmente, você se encanta e aí você compra? Como é que você organiza a tua leitura? Em relação a comprar livros, a novos títulos, Tanto a comprar como a como no ler horário, né? isso. Pronto, na questão do comprar, né? Já me perguntaram isso, minha amiga Liubica, inclusive, me perguntou como é que a gente adquiria isso. Mulher, meio assim, filho, tá? Como a gente tem um grupo de determinados gêneros que a gente gosta, mas eu digo a gente porque, assim, a minha biblioteca é minha e da minha irmã, né? E a gente tem um gosto semelhante. Então, a gente acaba, digamos assim, a preferência são de gêneros que a gente já usa, mas como eu sou muito aberta a diferentes gêneros, então como é que eu faço? Eu saio, obviamente, eu observo aqueles que a gente chama no Bookstagram os hypados, os livros que estão ali, né, super famosos, então assim, em relação aos livros, eu não tenho tanto preconceito como eu tinha com séries. Daquela série famosa eu ficava meio assim. Em relação aos livros, não. Eu dou uma chance, eu vou dar uma olhadinha na sinopse. Eu disse que não gostava de sinopse, então eu dou uma olhada bem geral para ver se tem a ver com o que a gente gosta, né? E aí eu vou vendo algumas avaliações. Eu não gosto muito de ver críticas, nem ver resenhas antes, porque eu acho que perde um pouquinho da experiência, né? Da leitura. Então, eu opto normalmente por escolher títulos diferentes, gêneros diferentes. Então, ultimamente, no último ano, principalmente, eu comprei bastante livro, bastante mesmo, por conta da biblioteca que a gente realmente passou a construir. Que sempre foi uma coisa que eu gostaria, que eu queria fazer, né? Na verdade, era comprar livros. Então, eu me dediquei a realmente procurar. Então, tem alguns livros que são aqueles bem difíceis de achar, e que aí, quando a gente coloca na nossa lista de desejos, procura mundos e fundos atrás dele. Então, se eu encontro, eu vou lá e compro. Mas não tem muito segredo não, sabe? Geralmente eu tenho que me apaixonar pelo título, desde que seja mais ou menos ali entre os gêneros que a gente lê, e também títulos que a gente sempre quis ler. Então, a gente gosta bastante de clássicos, eu sempre li muitos clássicos, e eu vou muito assim, tentando fazer um pouco de metas. Então, por exemplo, este ano, metas sem muitas obrigações. Este ano eu pensei muito em ler mais nacionais. Então, eu estou adquirindo mais livros nacionais. Não só clássicos, que, como eu disse, eu gosto bastante, mas também autores contemporâneos. Então, eu tento fazer esse equilíbrio. Também uma outra coisa que eu tenho adquirido muito mais são livros de contos, porque eles são rápidos, são fluidos, eles deixam a leitura muito espontânea. Então, eu comprei bastante livros de contos. Então, vai dependendo, sabe? Preço é uma coisa assim, enfim, influencia, não tem jeito, porque livro no Brasil é caro, é muito taxado. Então, uma outra coisa que de toda forma eu tento fazer mais ideologicamente, tenho tentado mais incentivar livrarias independentes, ir na livraria mesmo. Eu compro na Amazon, sim, que é a grande, enfim, distribuidora, por uma questão realmente de objetivo de fazer uma biblioteca. Então, infelizmente, é mais barato muitas vezes, sabe? Mas eu tento. Eu nunca perco a oportunidade, por exemplo, de ir numa livraria e comprar e deixar de comprar um livro. Nunca. Então, é basicamente em relação a adquirir é isso. Em relação ao horário, essa é a dúvida de todo mundo, né? As pessoas perguntam, como é que você lê tanto? Você é médica, trabalha tanto. Ano passado eu trabalhava 40 horas e ainda lia. Este ano diminuiu um pouquinho o meu horário, então eu estou lendo mais ainda. Mas na realidade, assim, eu acho que não tem muito segredo. Eu acho que você tem que ler em todas as oportunidades que você estiver disposta a ler. Então, quando eu vou para o trabalho, não estou dirigindo, não sou eu que estou dirigindo, então eu estou ali com o livro, entendeu? Eu gosto muito de ler nos fins de semana. Eu leio, o meu cantinho de leitura é uma rede. Então, Ai, assim, é. Então eu chego cansada às vezes, mas a mente tá ali, ela não para, né? Então você tá com o corpo cansado, mas a cabeça tá. Então eu vou para a leitura, porque é uma coisa mais prazerosa, não é o trabalho, eu não tô mais pensando ali no trabalho, mas ao mesmo tempo tá me preparando até para dormir, para descansar. Então são nesses intervalos assim que eu acabo lendo bastante.
eu não gosto, como você já percebeu, acho que eu não gosto muito de metas fixas. Então, se você disser, Sabrina, você vai ler 1 hora por dia, eu não vou ler 1 hora por dia. Só porque eu estabeleci. Então, eu sou capaz de ler 4 horas. Mas dificilmente eu vou seguir rigidamente. Então, eu tento ser um pouquinho mais espontânea nisso, sabe? Eu tento ler todos os dias, mas se eu não estiver afim ou estiver muito cansada, eu tenho que respeitar, a gente tem que respeitar o limite do corpo, da mente, a questão que algo que é prazeroso tem que ser prazeroso, não é para ser obrigatório. E é dessa forma, quando eu chego no final do mês, quando eu vi, eita, li 8 livros, sabe? Dessa forma, de uma forma bem espontânea mesmo. E não forço a barra. Que seja prazeroso. E aqui borbulhando de perguntas e de curiosidades. Quanto mais você fala, mais curiosidades Vai vão bem, surgir. né? Você consegue, assim, ler mais de um livro ao mesmo tempo? Ou você Sabia. fica focada? Como é Eu que leio. funciona? Então, eu sou do Consegue? time que eu leio mais. Consigo. Agora, nesse momento, eu tô com 5 a 6 livros ao mesmo tempo. Mas Uhum. por quê? Eu comecei a ler mais de um livro ao mesmo tempo, mais ou menos em 2007 também. Eu fui experimentando isso e quando eu experimentei foi um caminho sem volta. Eu comecei a ler mais livros ao mesmo tempo, só que tem alguns segredinhos que ajudam, né, nessa questão. Claro, às vezes você quer se concentrar mais em uma determinada leitura, dependendo da profundidade que ela exige de você, né? O tempo também, que é uma coisa que conta bastante, mas geralmente eu tô lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Por alguns motivos. Hoje em dia eu tenho o Kindle, que ajuda demais, muito. Então, como nem sempre dá para carregar um livro físico, mas o Kindle geralmente dá para carregar, então, em geral, eu mantenho algum livro ou dois lendo no Kindle. E eu geralmente leio 1 ou 2 livros físicos que ficam na minha cabeceira, digamos assim, ficam ali acessíveis. Então, geralmente, eu estou lendo mais de um livro. E para isso, eu escolho títulos bem diferentes, de gêneros bem diferentes, para não confundir a leitura. E por que eu faço isso? Porque eu acho que fica mais fluido. Às vezes eu empaco numa leitura que até está sendo legal, né? Mas empaca ali e aí quando eu mudo um pouquinho, mudo a fita, vou para outra, ela acaba dando fôlego na leitura anterior. Então, para mim, Sabrina, funciona por esses motivos. Por mais que pareça que eu não tenho tempo, ler mais de um livro me ajuda. Na maioria das vezes, sabe? Sim. Entendi. O Matheus está falando aqui, ler vários livros ao mesmo tempo é também um caminho sem volta. Tá vendo? É muito em volta. E assim, basicamente, quase que assim, já meio que sabendo a resposta, né? Essa coisa do, né? Muitas pessoas têm dúvida, compra um Kindle ou não, né? O que você recomenda? Ter Super. um Kindle? Eu, pelo menos assim, eu amo receber um livro pelo correio. Amo Eu o também. cheiro do livro. Se não tiver aquele cheirinho, e também compro muito livro em sebo. Eu Mas adoro assim, sebo também. o que você recomenda? Então, essa é a questão. Veja só. Eu, na verdade, meu primeiro contato com o Kindle foi quando eu presenteei a minha irmã, na verdade, com o Kindle. Eu vou contar essa história porque eu acho que é interessante. E aí, assim, eu estava bloqueada um pouco da leitura em 2018 para 2019. E aí eu dei em 2018 para minha irmã o Kindle. E foi aí que eu comecei a ter contato, fui pegando o Kindle dela, ela já queria, né? E primeiro que e-book é muito mais barato. Isso é verdade, é uma coisa que é muito acessível. A gente consegue. O Kindle é muito confortável. Ela é Ele mais é nova ou barato. mais velha que você, a Paloma? É mais nova. É mais É mais... nova. Uhum. E aí, quando eu dei o Kindle para ela, eu fiquei pensando, mas pra que eu vou ter um Kindle meu, né? Só que hoje em dia a gente mora em cidades separadas, então não tem nem como a gente compartilhar mais do Kindle. E aí eu fiquei pensando muito sobre comprar ou não o meu. E aí em 2019, quando eu comecei a ler novamente, assim, uma frequência boa, eu me prometi o seguinte, eu fiz o seguinte. Se eu conseguisse ler num ritmo e comprar, pelo menos, tantos livros que correspondessem ao valor do Kindle e eu realmente lesse, isso significava que eu tinha desbloqueado do meu bloqueio literário.
Então, isso poderia me justificar a compra de um Kindle, porque o que eu tinha medo é de acabar ficando com o Kindle com os livros lá empolhados e eu sem ler. Então, quando eu realmente estabeleci um ritmo de leitura, de toda semana estar lendo, de todo mês uma determinada quantidade de livros, não por meta, mas você entendeu, né? Por hábito, na verdade. Quando eu restabelecesse isso, estava no momento de pensar de fato no Kindle. E nisso eu acabei começando a biblioteca. E aí eu comprei o Kindle. Quando teve uma dessas promoções, aí eu comprei um Kindle, inclusive assim, com espaço gigantesco para conseguir, para caber bastante mesmo. E aí, vale a pena? Vale. Na minha opinião, vale muito. E já que você falou assim, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de receber livro, eu sou apaixonada por isso. O cheiro. Ontem mesmo eu comecei uma leitura coletiva, aí eu fui tirar um dos livros no plástico. Ele já estava um tempão aqui. Passei um tempão assim com o livro, cheirando. Porque realmente é uma experiência. Faz Experiência. parte da experiência da leitura, Não, né? não tem Então, preço. não tem. Eu amo sebos. Então, quando eu era estudante assim, no Recife, eu saía às vezes à tarde, assim, procurando sebos. E eu fico muito chateada e deixo de frequentar lugares, por exemplo, shoppings ou, enfim, locais assim. Se não tiver uma livraria, porque é meu local preferido, então, cafés, que geralmente são livrarias, é uma experiência. Então, o Kindle não diminui essa experiência, sabe? Você ter um Kindle, ele é uma oportunidade a mais de quando você não puder ter ali o livro físico, você conseguir manter a leitura, sabe? Eu recomendo o Kindle. Inclusive, aqui fala assim, bibliosmia, você sabe o que é? Bibliosmia é o nome dado ao prazer em que as pessoas sentem ao cheirar livros antigos. Muito. Eu acho que eu tenho. Ai, eu amo. Nossa, tem muitas coisas interessantes aqui. A gente, que pena que já está acabando. 8h26, a gente tem alguns minutos, né? Tem muito mais. Eu ia propor, não sei se você já tem lá no seu perfil, pelo menos assim, uma lista dos 10 livros que você recomenda, os top, que você acha que assim vai fazer a diferença na vida das Na pessoas. vida. Se você não tem ainda, providencia. E aí Tá eu vou me pedir. desafiando, né? Aí eu vou pedir para Desafiada, você. tudo bem. Já tem? Não, não tenho. Vou Não fazer. tem. Ah, tá. Então, minha gente, olha, vocês que estão aqui assistindo, que vão assistir na reprise, depois vocês vão lá, né? A gente vai deixar em algum local aqui ou no story o link lá direto lá do perfil da Sabrina para vocês verem essa lista que ela vai dar de presente aí, né? Vou pensar com carinho. Deixa eu ver o que eu ia perguntar mais. Tem muito mais coisas. Mas, enfim, para quem está começando agora, porque eu sei que quando a gente não tem um hábito, né? O hábito é você repetir, repetir, repetir. E aí a nossa mente, quando acredita que algo é complexo, que vai demandar tempo, a gente vai procrastinando e aí nada Uhum. acontece. Igual Exato. começar a academia, sempre nas segundas. O que você recomenda para quem quer entrar nesse mundo, né, quer se iniciar, né, que é o tema da live? O que você recomenda? Em primeiro lugar, tentar imergir mesmo nesse universo. Você tem que procurar alguma coisa que lhe pareça chamativa. Então, se você quer começar a ler, você tem que procurar alguma coisa que lhe chame a atenção. Não adianta você tentar ler Dostoiévski com 500 páginas se você tem zero hábito de leitura. Não é que você não tenha capacidade de ler Dostoiévski com 500 páginas. O problema é que você vai se frustrar de uma coisa que você não tem hábito. Então comece aos poucos, como tudo. A gente começa andando devagarinho, engatinhando, então na leitura também é assim. Na academia, na caminhada, da mesma forma. Então tente escolher algum gênero, algum tipo de leitura, não apenas livro, que você consiga, que tenha um assunto, que lhe chame a atenção. Então, por exemplo, eu gosto de livros, mas eu lia jornal, lia revista, que era uma coisa que eu não falei, mas os meus pais tinham revistas assinadas. E eu comecei a ler artigos dessa forma. Então, se você gosta, eu até já brinquei aqui, de revista de fofoca, então comece com a revista de fofoca. Você vai ali, tá pegando, tendo contato, você começa. Gibi, revista em quadrinho, ajuda demais. É rápido, fácil
histórias boas e chamar a atenção de diversas idades. Acho que é isso. Comece devagar e com coisas que possam lhe chamar a atenção. Pronto. E aqui até fala, né, que ler pode ajudar a prevenir doenças como Alzheimer, né? Então, assim, muito Sim. importante que o nosso cérebro vai permanecer sempre ativo. Eu, pelo menos, sempre que eu vou presentear alguém e que eu sinto que a pessoa, ela, sabe, ou gosta de ler, ou ela pode vir a ser um leitor, eu dou de presente O Pequeno Príncipe, que é um livro, assim, que Sim. marcou a minha vida, né, na Uhum. e é um livro leve, né? E que traz, assim, riquíssimas experiências e aprendizados, né? Várias. Gente, alguma pergunta para Sabrina? Muitas pessoas aqui entraram, passaram aqui pela live, Uhum. deixaram comentários. Eu fico muito feliz, assim, pena que o Instagram nos limite. Depois a gente faz parte 2, né? Isso. A gente faz parte 2 para escrita, né? Que a gente não falou tanto. A gente nem falou sobre escrita e tinha tanta Vamos coisa falar que depois, falar. gente. Vamos fazer a live parte 2. Vamos agendar uma live. E quem sabe aí fazer uma live, né? Convidar a Paloma. Vamos agendar aí uma live Faz tempo. com a Paloma também. Eu sei que tem um público. E assim, é muito importante, né? Eu achei bem bacana fazer esse convite para a Sabrina, porque tem a oportunidade da gente estar divulgando isso nos colégios, né? Com os jovens, que é algo assim faz muita diferença, né? A pessoa, ela, é assim, quem lê viaja, né? Você viaja sem precisar sair realmente com a mochila, né? Mas enriquece o vocabulário, o entendimento, melhora a compreensão, né? Enfim, são inúmeros os benefícios que a leitura nos traz, né? E assim, eu Eu acho espero que que a é partir daí, quem estiver assistindo e vier assistir, compartilhe com mais pessoas, né, que possam se interessar. E assim, para a gente finalizar, o que a Sabrina tem para falar para as pessoas, complementar, fica à Não, vontade. é bem simples, assim. Leitura não é bicho de sete cabeças. Então, você aprende a ler e você adquire o hábito lendo. Então, a função da leitura é simplesmente aumentar seu repertório de mundo e ser divertida. Então, deixa de medo e vai lá e lê. Simplesmente isso. Não tem mais nada não a acrescentar. Tem que ir no passo a passo, né? E eu acredito que assim, é persistir, né? Sim, não se frustre e pare. Né? É o hábito Acho da que é leitura. isso. Eu sempre falo para as pessoas que chegam com curiosidade com relação à escrita, né? Como que faço para dar o pontapé inicial a começar a escrever? Olha, primeiro tem que ter prazer, né? Prazer naquilo. Não pode ser uma coisa cheia de regras, limitado. Tem que ser uma coisa assim, engessado, né? Ter um local agradável, né? Eu acho que também, com certeza, eu ia te perguntar se durante as fases da vida, por exemplo, se uma época que você leu mais, tipo, meio que uma obsessão por leitura, a leitura, ela também ela pode ser uma válvula de escape. Acredito também que sim. Como é que foi isso para você? Ela é um escape. Inclusive, eu ter retornado a ler bastante foi um escape da minha rotina cansativa de uma pandemia em que eu trabalho em linha de frente. E ela foi completamente um escape, uma fuga, e que me permitiu ser melhor no meu dia a dia, sabe? Porque eu não chegava tão mais saturada. Mas em outros aspectos, em quem não vive o que eu vivo, a minha realidade, ela também é um escape fundamental para todo mundo. Acho que você tem que encontrar a sua leitura, mas ela com certeza é uma válvula de escape. Eu falo exatamente isso, ela é um escapismo maravilhoso, inclusive. Eu ia até pedir para a Paloma colocar o nome do seu blog. O blog onde você. É expressoid.blogspot.com. Eu vou deixar Vai também lá, lá. vai lá, Paloma, dá um. Escreve aí nos comentários para quem quiser conhecer. Eu já tive o prazer de ler várias vezes, né? Eu acompanho lá o blog. Você sempre teve blog? Eu tenho blog desde a época do vestibular, que também foi, assim como o Instagram, na verdade eu criei o blog nas aulas de literatura, em
inspiradas por ela, mas na verdade para tentar comentar com os meus amigos sobre assuntos diferentes. E como a gente estava cada um em uma cidade, na época eu morava em Recife, então eu não tinha essa como fazer isso tão facilmente com uma conversa olho a olho. Então eu acabei criando o blog e foi assim uma coisa maravilhosa, porque muitas vezes eu não estava nem naquela realidade de um amigo muito próximo. Eles podem dizer melhor que eu. Estava, de repente eu comentava, escrevia alguma coisa e mandava para eles. Eles assim, Sabrina, parece que você estava aqui comigo, estava aqui do lado, que o que falou foi tudo a ver com o que eu precisava escutar e ao mesmo tempo discutir. Então o blog ele me ajudou a perceber um estilo de escrita mais meu. Então ele vive de idas e vindas, mas eu nunca parei. Depois que eu comecei em 2010 para 2011. E até hoje está aí. Eu pretendo voltar a escrever, tá? Você já chegou a recomendar a leitura para algum paciente? Sim, e escrita também. E Sim, escrita também. escrita também. Escrita totalmente terapêutico. É uma forma deles falarem melhor, tá? Então, a arte em si, né? Então, eu tanto já recomendei leitura, quanto escrita, quanto desenho. E eu vou te dizer, tem um feedback, tá? Tem um retorno muito bom. Eu já tenho alguns pacientes, tanto crianças como idosos. E aí você pode fazer de qualquer forma. Então, assim, vai ter muito paciente que vai chegar assim, eu gosto de ler os cânticos, gosto de ler o material da igreja. Não só a Bíblia, mas assim, realmente, né, material em geral. E para ele faz bem, é terapêutico. E ao mesmo tempo tem crianças, que às vezes eu consigo falar com elas através de livros infantis. E eles me escutam a partir disso. Então é uma ferramenta muito importante também. Bastante. Bom, que ótimo. Então é isso, Sabrina. Eu adorei, Eu amei. também. Super espontâneo, né? Todos que estiveram aqui também gostaram muito desse tema, né? E eu espero que compartilhem bastante, né? Que chegue a várias pessoas, né? Muitos jovens, aliás, todas as idades, né? São muito Isso. difíceis. E vamos aí, quem sabe a gente num programa, um outro momento, para Vamos sim, darmos vamos combinar. continuidade ao que a gente Vamos iniciou. combinar. Eu vou fazer a lista dos 10 livros, eu prometo. Me comprometo. Qual é E o teu muito outro obrigada. perfil? O outro Eu perfil. tenho, eu tenho cota diária aqui no Instagram, @cota diária. Eu vou deixar aqui. E aí tem o meu pessoal, né? E tem o blog, tá? Então, o perfil aqui, o do Bibliogêmea, sou eu e a Paloma. E o cota diária sou eu, que tá nos comentários, e uma amiga minha, cearense, que também gosta bastante, que é a Marina. Aí, Então, é isso. Cota aí, diária. gente, eu queria agradecer, especialmente a Sabrina, né, por ter Ah, permitido ela obrigada. e agradecer a cada um de vocês, né, ao pai dela, à irmã dela e a todos que estiveram presentes aqui por essa live que foi assim tão prazerosa, tá bom? Grande Pois é, beijo, obrigada, Lani. Beijo, beijo. Boa noite. espero a gente se encontrar mais vezes. Boa Isso. noite. Boa noite. Tchau. Tchau.